Ei, som. Ei, som. Ei. Ei. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Oramos. Dá pra ver se é a mesma coisa, é isso? É o 444. É, 444. Pode pôr perto do retorno, tá? Mas vai esse celular. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos começar o culto desta manhã. Quero ler um versículo da palavra de Deus, junto com os irmãos, Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Se você puder, abra sua Bíblia, ou geralmente nós temos na projeção, tá bom? Na projeção, geralmente é mais para a mesma versão, que às vezes alguns irmãos têm uma Bíblia diferenciada, né? E às vezes não encaixa algumas palavras. Mas se você tem a sua Bíblia, então acompanhe com ela. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor, nesta manhã, já está nos incentivando a nós buscarmos a sua presença. Que alegria no nosso coração podemos ter esse privilégio, né? Estar na presença do Senhor, estar na casa dele e também buscar a direção de Deus através da oração e súplicas. E nós vamos fazer isso já neste momento. Se você puder, junte-se com quem está aí do seu lado, mais próximo de você, para nós orarmos juntos pelas nossas necessidades, apresentarmos diante de Deus nossos desafios. Todos nós temos, mas quero reforçar o que a palavra de Deus nos diz: apresentem seus pedidos a Deus, né? E não andem ansiosos com nada. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença que estamos reunidos nesta manhã, te agradecemos, Pai, por esse privilégio, a oportunidade dada, concedida a cada um de nós, de estarmos aqui na sua casa, juntos como igreja, para te adorar, para buscar a tua palavra, para ter um direcionamento para este dia, para esta semana, Senhor. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor dirija o nosso coração, os nossos pensamentos através do Espírito Santo, que Ele fale profundamente aos nossos corações, que a tua igreja seja edificada e o teu nome seja glorificado neste dia, Pai.
Ó Deus, nós também queremos aproveitar este momento de oração e apresentar as nossas súplicas, as nossas necessidades diante do Senhor. Tu conheces, ó Pai, as situações de cada um que entrou aqui neste lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Tu conheces, ó Deus, o coração dos teus filhos, sabe quais são as aflições, sabe, ó Deus, aquilo que traz inquietação para o teu povo. Quantos, ó Deus, talvez tenham andado ansiosos, como diz esta palavra. Mas mesmo assim, ó Deus, nós estamos aqui confiantes, certos, ó Deus, de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, que o Senhor está atento às nossas necessidades. E estamos agora apresentando diante do Senhor nossas lutas, nossos desafios diários, nossos objetivos, ó Pai, as nossas necessidades. Quantos, ó Deus, estão enfermos? Me lembro da minha mãe, quero reforçar e colocar ela diante do Senhor. Ó Deus, quantos estão precisando de uma ajuda, de um milagre do Senhor? Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua intervenção, a cura do Senhor sobre estas vidas, Pai. Traz alívio, traz saúde, Senhor, para aqueles que estão necessitados. Assim também, ó Deus, para aqueles que estão passando por uma situação financeira difícil, que o Senhor também os alcance, abrindo portas, ó Deus, suprindo as suas necessidades. Ó Deus, quantos estão talvez com problemas familiares, talvez marido com esposa, filhos com pais. Ó Deus, quantos têm lutado por buscar a paz no seu lar, e nós pedimos ao Senhor que entre com providências também nessas casas que carecem, ó Deus, da paz que só o Senhor pode dar. Que neste dia, Senhor, os nossos familiares sejam alcançados, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, principalmente aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, de alguma maneira, circunstâncias, através de pessoas, eles possam ouvir a Tua palavra e que o Senhor os ama. Enfim, ó Deus, faz a obra na vida daqueles que nós amamos, assim como o Senhor um dia fez nas nossas vidas, nos tornando pessoas e salvas, e assim, ó Deus, Teus filhos, parte da Tua família. Entregamos tudo nas Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti e temos a certeza que o Senhor irá e já está agindo em favor de cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, aproveitando, dá um abraço quem está do seu lado. Vamos adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Todos juntos, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroa
a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se assentar, por gentileza. Quero dar um recadinho aos irmãos e falando sobre o Domingo da Compaixão. Hoje é o segundo domingo do mês, tá bom? Então, só reforçando, se você puder abençoar, né, esse trabalho que é a distribuição de alimentos e cestas básicas. Então, traga 1 quilo de alimento, tá bom? Se porventura você não trouxe agora, pela manhã, então traga durante a semana, tá bom? Que a equipe vai fazer as cestas básicas essa semana. Ou se você preferir, se for mais fácil, você também pode fazer a transferência, um Pix, na conta da nossa associação. Mas a gente sempre reforça para você identificar, tá bom? Porque ali, de repente, vem a sua oferta e o tesoureiro, ele precisa separar esse valor para a compra de alimentos. Então, identifique do dízimo, você pode trazer o seu dízimo. Está falhando aí o microfone, né? Então, faça a sua doação, mas não se esqueça de deixar o seu comprovante, pode ser aqui na hora do dízimo e da oferta, tá bom? Por falar nisso, nós vamos entregar o nosso dízimo, nossa oferta, e eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8, que diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém, igreja? Então, a palavra de Deus está nos conduzindo a pensar, né, que nós devemos estar contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. E o dízimo e a oferta nos faz refletir justamente essa bondade de Deus sobre a nossa vida, porque eu creio que Deus é que tem cuidado de nós, Ele que supre as nossas necessidades, é Ele quem nos dá o pão nosso de cada dia. Então, nós não podemos esquecer de sermos gratos ao Senhor. O dízimo e a oferta, ele ajuda a gente justamente a praticar a gratidão a Deus, a estar contente com aquilo que nós temos. Estou falando isso porque, com todo o respeito da palavra, às vezes tem pessoas que são gananciosas, né? E quanto mais elas têm, mais elas querem. Sem entrar em detalhes, né? Porque às vezes as pessoas para ter as coisas, mas o dízimo e a oferta, ela trabalha dentro do nosso coração
a nós não sermos avarentos, amar o dinheiro, né? Mas sim amar a obra de Deus. Então, pense sobre isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos, é a palavra que está falando, estejamos satisfeitos. Amém, queridos? Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos mais uma vez, agradecemos ao Senhor pelos dízimos e ofertas que serão trazidas no teu altar, ou aquelas que já foram feitas através da transferência. Que o Senhor multiplique e abençoe a vida dos nossos irmãos, que o Senhor dê aquilo que cada um precisa neste dia, durante a semana, durante o mês, pois os teus filhos têm sido fiéis à tua palavra, têm demonstrado compromisso. Então, Pai, a nossa oração é que continue estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, para que não nos falte nada, e a gente continue amando a tua obra, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, para que a obra do Senhor avance cada dia mais. Abençoa a nossa igreja, que o Senhor nos dê sabedoria na administração desses recursos, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que vieram preparados, pode na hora do louvor sair do lugar, entregar aqui, lembrando que teremos também as irmãs aqui disponíveis para receber o seu pedido de oração. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu o contarei que Ele tem feito por mim. Vamos colocar todos de pé e cantar o hino Conta as Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, dor é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando virem outros com riqueza e bens, lembra
Amém. Aplaudam o Senhor mais uma vez. Vamos chamar as crianças para nós orarmos por elas. Vem aqui, crianças, vão ter o culto, né, infantil. Que Deus abençoe a vida delas. Cadê a irmã Andréia? Está lá embaixo? Quem me ajuda então a levar as crianças? Tá bom. Então a Ju mais uma vez vai levar as crianças lá no Ministério Infantil. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, em tua presença te agradecemos pela vida das crianças, que o Senhor esteja presente na vida delas, dando sempre a tua direção, Pai. Cuida delas, de todas as suas necessidades. Nós, como igreja, queremos abençoar a vida de todas elas, que o Senhor se faça presente em suas vidas, para que a cada dia elas amem o Senhor, a tua palavra, a tua casa, elas amem a sua família, amem os colegas, enfim, Pai, que o Senhor se faça presente na vida delas todos os dias. Abençoa o Ministério Infantil, todo o cuidado com as crianças que ela tem tido a cada domingo. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Pode sentar, igreja. Missionário Daniel, pode vir aqui à frente, por favor. Todos os anos, né, a irmã Ruth, alguns irmãos conhecem a Ruth, ela é coordenadora de missões nacionais. E ela sempre entra em contato com a nossa igreja para que nós possamos receber, né, em um dos nossos cultos, um missionário que tem feito trabalho em campo. E estamos aqui com o Daniel, que é missionário ali no Acre, né, atualmente. Tem feito um grande trabalho ali e, com certeza, tem grandes experiências para passar para cada um de nós. Então, com muita alegria, recebemos o Daniel aqui conosco e ele vai trazer a palavra, enfim, os testemunhos, aquilo que Deus colocou no coração dele para a igreja ser edificada, tá bom? Então, Daniel, fique à vontade, que Deus abençoe sua vida grandemente, tá bom? Graça e paz, irmãos, bom dia. Tudo bem com vocês? É um prazer e uma grande alegria estar aqui nessa manhã falando com os irmãos sobre os nossos desafios, sobre as nossas aventuras no campo missionário e, sobretudo, sobre aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Nós estamos nesse mês, no mês de campanha de missões nacionais, onde nós saímos para divulgar o trabalho do Senhor e desafiar os irmãos a contribuir para a campanha de missões nacionais. Temos grandes sonhos, temos grandes alvos a alcançar, e para a glória do Senhor iremos alcançar, porque a obra é do Senhor e a obra não pode parar. Amém? Pode passar o slide, eu vou me apresentar para os irmãos. Eu sou o seu missionário Daniel. Sou o seu missionário porque eu sou um missionário batista, e essa igreja, como igreja batista missionária, que colabora e envia missionários para o campo. Então, eu sou o seu missionário, você faz parte dessa obra. Sou casado com a missionária Késia, tenho 27 anos e sou natural da Bahia. Tem baiano por aqui? Todo lugar que eu vou tem um baiano. Ô, glória! Aí, ó. Povo bom, esse povo baiano que está espalhado aí por todo o Brasil. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Eu sou de Vitória da Conquista, uma cidade no interior da Bahia. E em 2020, eu fui para o campo missionário, participei da 17ª turma de Radical Amazônia. Como os irmãos sabem, 2020 foi o ano da pandemia, e lá no Amazonas foi uma situação muito complicada. O único local que tinha preparo para atender as pessoas era em Manaus. Nos interiores não tinha sequer UTI suficiente para as pessoas, e quem estava doente tinha que ir para Manaus, e viagens de 17, 20 horas de barco, pessoas que precisavam ficar 2, 3 dias no barco até chegar em Manaus, porque as viagens lá são pelo rio, e muito demoradas. Então, imagina, uma pessoa que está passando mal por conta de Covid ter que ficar 3, 4 dias sem atendimento
num barco até chegar em Manaus. Essa foi a nossa realidade. Muitas pessoas faleceram e muitas pessoas estavam vivendo sem esperança. E nós estávamos lá, no meio disso tudo. Nosso treinamento era para ser em 3 meses, nós tivemos que ficar isolados durante 5 meses. E após esses 5 meses, nós fomos para as ruas, entregamos kits, cuidamos das pessoas que estavam nos hospitais, com todo cuidado, claro, usando máscara, usando luvas, muito álcool gel, todo aquele cuidado que tinha que se ter. Mas nós estávamos lá, trabalhando, porque a obra não podia parar e nós não podíamos ficar com medo de enfrentar essa pandemia. O nosso único medo era de ver pessoas morrendo sem Deus. E nós estávamos lá levando uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para aquelas pessoas. E desde 2020 eu estava lá no Amazonas, trabalhei em algumas comunidades ribeirinhas. Foi lá que eu conheci a minha esposa, ela fez parte da mesma turma. Nós somos solteiros, nos conhecemos lá, e após 2 anos nós nos casamos e continuamos o trabalho lá em campo. E recentemente, há 3 meses atrás, nós fomos transferidos para o Acre. Então, eu sou baiano, fui para o Amazonas, casei com uma carioca e hoje estou trabalhando no Acre para a glória de Deus. Nós trabalhamos numa cidade, num município que chama Capixaba, que fica a cerca de 80 quilômetros da capital Rio Branco. Pode passar o slide. O nosso tema da campanha desse ano é A Solução é Jesus Cristo. Esse tema é muito forte e muito prático, porque para todas as dúvidas que as pessoas têm, para tudo aquilo que ela enfrenta, para todos os erros, para tudo, a solução é Jesus. E nós temos essa resposta para todos os males que há no mundo. E hoje nós podemos olhar, e são muitos, né? A sociedade hoje vive perdida. As coisas hoje que nós olhamos e falamos assim, gente, como as pessoas podem achar isso normal? Como as pessoas aceitam viver dessa forma? A resposta é porque eles não têm a solução para os seus problemas, que é Jesus. E é isso que nós temos que anunciar. É isso que nós temos que falar com muita alegria para que as pessoas conheçam e saibam que Jesus é a solução. Pode passar? E a nossa divisa é o texto que acho que está na certidão de nascimento, de novo nascimento de todo cristão. Todo cristão precisa saber esse versículo memorizado. Não pode duvidar nem de uma vírgula desse versículo, que é João 3,16. Todo mundo sabe? De cor? Então vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Esse versículo é fantástico. E antes de falar sobre os testemunhos, contar um pouco do nosso trabalho, eu quero trazer uma breve reflexão para os irmãos e falar um pouco sobre o meu testemunho. Pode passar? Em João 3,16, nós aprendemos coisas muito importantes. A primeira delas está logo na primeira frase. Porque Deus amou. E por essa frase nós vemos que a motivação principal, o que moveu o coração de Deus para criar um plano de salvação para toda a humanidade foi o amor. Foi o amor que conduziu, que moveu o coração de Deus para que Ele criasse esse plano de salvação para nós. E hoje nós podemos dizer que somos salvos graças ao amor de Deus por nós. Eu fui um menino criado por vó, não sou mimado, tá? Que tem gente que fala que menino criado por vó é mimado, mas eu não fui mimado. Eu fui criado por minha avó porque minha mãe, ela se relacionou com meu pai, mas nunca foi casada com ele. E nunca morou junto sequer, só teve um relacionamento ali. E eu fui concebido, graças a Deus por isso. E minha mãe morava na casa dos meus avós e eu morava com ela, e junto com outra tia, com outra prima. Então, fui criado ali num ambiente bem tumultuado. Eu e meu avô éramos os únicos homens numa casa com 7 mulheres, e a gente cortava um dobrado. Mas não estou querendo falar que a culpa é de vocês não, mulheres, tá?
Mas nós estávamos lá e eu tinha um exemplo muito grande de fé, que era a minha avó. Tenho ainda, né? A minha avó, eu fui criado na igreja com ela desde muito novo. Eu sempre ia para a igreja com ela, sempre estava lá e minha avó participava de tudo. Ela fazia parte do corpo diaconal. Então, se tinha um círculo de oração das mulheres, ela ia. Se tinha culto de oração, ela ia. Se tinha que limpar a igreja, ela ia. Se tinha que fazer uma cantina, ela ia. Se tinha culto dos jovens, ela ia. Se tinha culto à noite, ela ia. Se tinha EBD, ela ia. E eu estava lá com ela em todas as programações. De domingo a domingo, a gente estava na igreja. E eu fui aprendendo com ela esse amor, não só ao Senhor, mas também à obra do Senhor, porque a igreja é uma obra de Deus. A igreja está aqui para juntar aqueles que são novos, nascidos, aqueles que são regenerados no Senhor, e juntos esse povo alcançar novas pessoas. Isso é a igreja. E eu aprendi com a minha avó a amar a igreja, a viver o ambiente de igreja. Minha avó, ela sempre teve muitos problemas de saúde. Minha avó tem diabetes, tem hipertensão. Minha avó tem um problema no pé que chama psoríase. Ela tem labirintite. Psoríase não é só um problema no pé, é um problema na pele. E o dela atacava o pé. E quando ela ficava muito estressada, muito nervosa, o pé dela descamava e ficava em carne viva. Assim, ela sentia muitas dores. Eu me lembro de muitas vezes que ela fazia consulta e voltava com uns potes de creme muito fedido. Muito mesmo. E aí, toda noite, ela pedia para eu passar esses cremes no pé dela. E eu não gostava, porque fedia, a mão ficava fedendo. E grudava, e para sair dava trabalho. Mas eu ia lá e passava no pé dela, colocava a meia e cuidava dela. E eu lembro que ela não media esforços para ir para a igreja, irmãos. Mesmo quando o pé estava doendo, mesmo com muita dificuldade. E a minha cidade, Vitória da Conquista, não sei se alguém conhece, ela é como se fosse uma bacia. Então, a parte periférica, ela é bem alta. E o centro é baixo. E o que acontece? Quando chove, a água escorre toda para o centro. E isso gera muita enxurrada, muita água descendo nas ruas. E a minha avó enfrentava tudo isso, metia o pé na água, ia para a igreja, não estava nem aí se ia sujar, se ia infeccionar, se podia infeccionar ou não os pés, ela ia. E eu ia com ela, segurando no braço dela, ajudando ela a enfrentar as poças de água e tudo. E eu estava lá, caminhando com ela. E minha avó, alguns anos atrás, ela começou a acumular água no cérebro e precisou colocar um catéter para drenar essa água. É uma cirurgia muito simples, que em torno de 40 minutos um médico consegue fazer. Só que no meio da cirurgia, a minha avó teve um aumento de pressão e ela teve um AVC. E nesse AVC paralisou o lado esquerdo e a minha avó, que era a coluna da família, passou a ser o neném da família. Ela não anda mais, ela é cadeirante, usa fralda, então tudo que ela faz hoje depende da família. Para comer depende da família, para ir dormir precisa da família, para tomar um banho precisa da família. E como eu já estava maior lá na minha casa, eu era mais forte, então eu ajudava a cuidar. Quando precisava carregar, eu era que pegava. Eu ajudava a trocar fralda, ajudava a dar banho. Quando ela tinha crises de labirintite, era eu que estava lá para socorrer. Quando ela passava mal à noite, eu que estava lá. E eu cuidava da minha avó com muita alegria. Assim, às vezes ela fazia um pouco de birra e me dava um pouco de raiva, mas é normal, né? E eu cuidava com muito amor da minha avó. E eu lembro que quando o Senhor me chamou para o campo, a primeira pergunta que eu fiz foi: e a minha avó? O que vai ser da minha avó? Porque eu ajudo aqui as meninas, as minhas tias, a minha mãe, não precisa se preocupar. E Deus falou muito forte ao meu coração: vai, porque enquanto você vai cuidar dos meus, eu cuido dos seus. O Senhor falou isso muito forte ao meu coração e eu pude descansar. E hoje eu vejo que Deus realmente cuida da minha família. Não porque eu fui para o campo. Deus cuida muito da minha avó. Não, eu acho que Ele cuida, eu tenho certeza que Ele cuida mais dela por causa dela mesmo do que por causa que eu fui obediente, né? Porque ela sempre foi uma mulher assim exemplar. E continua sendo. E de vez em quando alguém fala alguma coisa com ela e ela sabe que é porque está afastado, ou porque está sem orar, ou porque ela dá-lhe a chamada assim, fala: olha, vai para a igreja, vai orar. E ela continua sendo uma mulher fiel ao Senhor, temente ao Senhor. E Deus tem cuidado da minha avó. Graças a Deus por isso. E
Eu tenho certeza que ela se alegra, mesmo estando distante. Ela tem alguns lapsos de memória de vez em quando. Às vezes ela acha que eu estou lá na cidade, mas que eu não vou ver ela. Aí ela fala, você não vem me ver, já tem não sei quantos dias que você não vem aqui. E eu falo, olha, eu estou chegando, daqui uns dias eu estou indo aí. E aí daqui um mês eu ligo para lá de novo e falo com ela. Ela, olha, você não vem mais aqui me ver. Eu vou lá, ligo, tomo bênção dela, falo com ela e ela fica alegre. E, irmãos, o que move a gente a continuar na obra, deixar a nossa família, deixar aqueles que nós cuidamos, é o amor. É o amor, porque se não fosse o amor de Deus, nós não continuaríamos nessa obra. Desde que o Senhor me chamou, Ele colocou um amor tão grande no meu coração pelos ribeirinhos, que eu não conhecia muito do projeto, não tinha muitas informações. Naquela época eu tinha, acho que ia fazer 3 anos que eu estava na Igreja Batista, e eu não conhecia muito do projeto. Naquela época eu não tinha tantas informações. E eu lembro que o pessoal me perguntava, onde você vai dormir? Eu falava, não sei. Como é que você vai ficar? Não sei. Onde é que vai? Não sei. Mas tu vai mesmo assim? Vou, porque o Senhor está me chamando. E eu estava muito alegre, eu estava feliz, e o Senhor foi abrindo as portas para que tudo se encaixasse, para que tudo acontecesse da melhor forma. Um outro ponto que nós aprendemos nesse texto de João 3,16 é que a salvação se manifestou através de um amor sacrificial. Porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele tanto nos amou que para Ele não foi difícil entregar a sua vida por nós. Ele fez porque Ele sabia que era o propósito de Deus. E Ele cumpriu esse propósito, se entregando na cruz por nós, se sacrificando por nós. Eu e a minha esposa, nós não costumamos tirar férias em janeiro, porque as passagens aéreas são caras, né? E nós temos que ir para 2 estados, então ficava caro. Mas esse ano, um casal de missionários de lá se casou no Rio de Janeiro. E nós tiramos férias em janeiro, passamos 15 dias lá e depois fomos 15 dias para a Bahia. E quando eu estava chegando na Bahia, eu mandei uma mensagem para o meu pai, falando que eu estava lá, chegando na cidade, que eu queria ver ele e tal, e ele não me respondeu. E no outro dia, o meu tio me respondeu, dizendo que o meu pai estava internado. E aí eu fui lá, conversei com ele, meu tio falou que meu pai estava internado há 1 semana, e eu passei a noite de domingo com ele. Dormi lá com ele no hospital, nós pudemos conversar, bater um papo, e meu pai estava com água na pleura, estava com alguns problemas, e ele já estava internado há 8 dias e ainda não tinham começado nenhum tipo de tratamento. Falavam que o tratamento dele a situação dele não era ruim, então não precisava drenar, que ia dar uns medicamentos e ia esperar diminuir essa água na pleura. Mas não fizeram nada durante 8 dias. E eu lembro que na quarta-feira, depois de uns dias, ele fez uns exames e foi internado na UTI, precisou ser sedado e entrou em coma induzido. E um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando o meu tio chegou lá na minha casa, numa quarta-feira, para me dar notícias do meu pai. E ele chegou e falou assim, olha, o médico falou que o seu pai está com infecção generalizada, os rins dele parou e alguns órgãos também estão comprometidos. Eles vão tentar fazer um tratamento hoje mais pesado e pode ser que ele não sobreviva a essa noite. E o meu tio me deu essa informação, eu fiquei muito triste, assim, abalado demais. E a minha única solução, a única coisa que eu pensei em fazer, como era na quarta-feira, foi ir para o culto de oração da minha igreja. E eu fui com a minha esposa, lá apresentei o pedido de oração aos irmãos, nós oramos. Graças a Deus o meu pai sobreviveu àquela noite. O tratamento começou a dar certo, meu pai começou a melhorar. Ele estava fazendo hemodiálise e o rim dele já estava funcionando bem, estava melhorando. E depois que deu os 15 dias de férias, como o meu pai estava melhorando, eu pude voltar tranquilo. Saí de Salvador no domingo e cheguei no Amazonas segunda de manhã. Quando eu cheguei lá, eu mandei mensagem para o meu tio. Só que como a viagem foi muito cansativa, eu fui dormir um pouco e o meu tio deixou a mensagem lá. E quando eu acordei, eu vi que minha tia, parte de mãe, tinha me ligado. Aí eu corri, né, para ver, porque minha tia geralmente não me liga assim. Quando ela me ligou, eu já imaginei que era alguma coisa com meu pai. Aí eu fui ouvir o áudio do meu tio, que ele tinha me mandado 10 horas. Que meu pai estava bem, estava melhorando, já tinha parado a sedação e ele estava retornando do coma induzido e estava melhorando. Aí eu, depois que eu relaxei, fui ligar para minha tia.
E aí minha tia falou que meu pai tinha falecido. 1 hora depois do que o meu tio me falou, que meu pai estava voltando. E meus irmãos, foi no dia que eu estava voltando de férias. E o meu coração tremeu, porque a minha vontade era pegar minha esposa, voltar para lá, para a Bahia, e não voltar mais para o Amazonas. Era ficar com a minha família, porque a minha maior preocupação sempre foi: e se minha avó morrer enquanto eu estou no campo, o que eu vou fazer? E a minha avó continua bem, firme e forte, mas o meu pai faleceu. E eu lembro que foi muito difícil. A minha esposa falou para mim: olha, se você quiser, a gente compra uma passagem para você ir lá. E eu falei, eu fiquei na dúvida, mas Deus novamente falou ao meu coração: as pessoas lá precisam de você, aqui no Amazonas precisa de você. As pessoas na comunidade precisam de você. E eu decidi ficar. Foi difícil porque eu ainda não consegui viver o luto totalmente do meu pai, né? Não pude velar o meu pai. Mas o Senhor tem me dado paz no coração. O Senhor tem cuidado de mim durante esse tempo. E foram 17 horas de viagem de barco até chegar no município onde nós trabalhávamos. Foram 17 horas muito difíceis, onde chorei muito, onde eu lembrava das cenas onde eu vivi com meu pai. Meu pai foi excelente, embora não fosse cristão. Ele foi um excelente pai. E quando eu cheguei na comunidade, as crianças que nós trabalhávamos foi dizer que estava com saudade, que estava esperando por a gente. Aí eu entendi o que Deus falou, que aquelas pessoas estavam precisando de nós. E Deus trabalhou no meu coração justamente por isso, porque eu sabia que aquelas pessoas continuavam precisando ouvir a palavra de Deus. Ainda estavam carentes. E Deus me ajudou a enfrentar esse momento de dor no campo. E eu tenho certeza que na caminhada com Cristo nós enfrentamos dores, nós sacrificamos muitas coisas, mas nós podemos descansar na certeza de que esse amor de Deus cobre qualquer dor, cobre qualquer sacrifício que possamos enfrentar. E esse amor de Deus, esse amor que salva, ele nos convida a fazer parte dessa obra, porque a salvação não é para alguns, a salvação é para todo aquele que nele crê. E nós temos a responsabilidade. Lembrem dessa palavra, é uma palavra que eu tenho usado muito ultimamente e tenho falado muito com os irmãos lá de Capixaba. Nós temos responsabilidade, a responsabilidade de mostrar o caminho do Senhor para aqueles que não conhecem, para que todos creiam, para que o máximo de pessoas creiam que Jesus salva. E nós temos que fazer parte dessa obra. Pode passar o slide. No Amazonas, agora eu vou falar um pouquinho dos trabalhos que nós fizemos. A maioria das famílias lá tem muitas crianças, porque no Amazonas, nas comunidades ribeirinhas, não tem trabalho. As pessoas plantam sua roça, sua macaxeira, né, que eles chamam lá, sua mandioca, fazem a farinha deles, pescam seu peixe e assim eles vivem. Peixe, farinha. O ribeirinho não precisa de mais nada para sobreviver, só o peixe e farinha. E aí o governo dá toda a assistência de Bolsa Família, essas coisas, né? E aí o ribeirinho entende que quanto mais filho, mais ele vai ganhar. Não faz o cálculo de quanto mais filho, mais ele vai gastar, né? Aí ele vai tendo filhos. Nossa vizinha lá, com 24 anos, ela tinha 6 filhos. Imagina. E lá tem muitas crianças, e a gente trabalhava muito com crianças lá. Irmãos, eu quero contar um breve testemunho para vocês de situações que a gente conheceu no Amazonas, que eu sei que todo mundo sabe que tem, mas viver lá perto dessas situações chocam a gente, e tem que chocar porque a gente não pode ver como normal. Em uma das comunidades que eu passei, tinha uma menina de 14 anos que estava grávida do seu 2º filho. E procurando alguém para dar as 2 crianças. Com 8 meses de grávida, ela ainda não tinha feito um pré-natal, um ultrassom. E graças a Deus que Deus preparou um casal de missionários lá no Amazonas que estavam querendo adotar uma criança e adotou a filhinha dela que estava na barriga. E a mais velha continuou com ela. Essa menina se prostitui por R$2 para comprar droga.
E a família não está nem aí. Tanto é que a opção que a avó dela teve não foi de tentar ajudar ela a parar com essa vida. Foi de tentar um modo paliativo dela continuar na vida, mas não ter mais filhos. E essa menina foi operada e ela não pode mais ter filhos. Com 14 anos, irmãos. E ela continua lá. A filha mais velha que está com ela abandonada, ela está roubando, está fazendo um monte de coisa lá, o pessoal está querendo até tirar ela da comunidade e enviar para outro lugar. E na comunidade que nós trabalhamos, eu e a minha esposa, tinha uma menina de 12 anos que engravidou também. E essa menina, depois que ela teve o neném, cesariana, né, ela viu algumas crianças que ela conhecia brincando na frente da casa dela. E ela é uma criança que vê outras crianças brincando, o que vai fazer? Vai brincar junto. E ela foi brincar junto com essas crianças, no meio da poeira, no meio do mato, e os pontos dela infeccionaram. E ela teve que ir às pressas para o hospital, porque ela quase morreu. Graças a Deus que ela não morreu, mas ela teve que ir às pressas para o hospital. Gente, crianças estão sendo usadas por homens de 40, 50 anos. Essa é a realidade que a gente vive lá. Meninas são vendidas pelos pais por causa de uma cesta básica, por causa de um frango, por causa de um motor rabeta, por esse tipo de coisa. Como eles têm muitos filhos, né? Mas a gente não pode aceitar essa realidade. E por isso que um dos nossos trabalhos mais fortes tem sido com crianças. Nós tentamos mostrar para essas crianças que há um caminho diferente, para que elas não olhem isso com naturalidade, para que elas não entrem nessa vida tão cedo. Lá, meninos de 13 anos começam a se relacionar com meninos de 7 anos. Vai para o meio do mato, fica lá brincando escondido, sozinhos. E os pais não estão nem aí. E a gente tenta trabalhar com essas crianças, ensinando justamente que esse não é o caminho certo a seguir. Que essa não é a forma como nós devemos viver, que o nosso corpo é templo do Senhor, nós devemos nos guardar. E vocês podem ver algumas dessas crianças que eu tive o privilégio de trabalhar, algumas crianças orando, irmãos, algumas crianças que tiveram suas vidas realmente transformadas, que entenderam que elas precisavam dedicar a sua vida, o seu corpo ao Senhor. Crianças que passavam a semana toda perguntando para a gente quando que ia ter o culto infantil com elas. E a gente falava, olha, sábado. Aí vinha segunda, quando é que é? Sábado. Aí terça-feira, quando é que é? Sábado. Aí quarta, quando é que é de novo? Sábado. Aí chegava quinta, a gente, você vai dormir hoje, aí amanhã você vai acordar, e depois você vai dormir de novo. Aí quando você acordar no outro dia, aí é. Mas eles não entendiam. Aí no outro dia estava lá, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Aí a gente chegava e falava, olha, amanhã. Aí eles vinham todos alegres. Nós reuníamos em torno de 30 crianças na nossa casa. Crianças que aprendiam a palavra de Deus, aprendiam as histórias, e a gente terminava, elas saíam e a gente ouvia elas cantando as músicas que a gente cantava nos cultos, nas ruas, cantando com outras crianças, cantando enquanto estavam brincando. Irmãos, Deus tem transformado crianças no Amazonas. A gente tem visto realidades sendo transformadas, crianças que estão entendendo que elas não precisam viver como seus pais, que elas não precisam ter os mesmos modos de agir da sua mãe, ter um filho cedo. E o Senhor tem trabalhado. O Senhor tem alcançado crianças no Amazonas. Pode passar? E nós usamos estratégias para tentar encher a agenda dessas crianças, para tirá-las das ruas, para que elas não fiquem nas ruas, para que elas não sejam aliciadas, para que elas não estejam ouvindo as músicas que o mundo ouve, para que elas não estejam vendo coisas que não deveriam ver. E algumas estratégias que nós usamos são aulas de violão, reforço escolar, os cultos infantis. E Deus me deu o privilégio de aprender alguns instrumentos, e eu gosto muito de violão pela praticidade. E durante um dia, lá na primeira comunidade que eu estava, Deus falou muito forte ao meu coração sobre esse projeto de música, de violão. Eu corri atrás, fiz esses braços de violão. Isso aqui, irmãos, são madeiras. Eram ripas que o pastor marceneiro lá da igreja mãe fez, ele arredondou o fundo, e aí eu peguei pregos, palito de dente, linha de pesca,
preguei os preguinhos nas pontas dessas madeiras, estiquei a linha de pesca e colei os palitos de dente como se fossem trastes. E ficou como se fosse um braço de violão, só não saiu o som. E essas crianças levavam para casa para praticar os acordes. E aí, quando chegava na aula, elas faziam com o violão. E tocavam, crianças de 5, 6, 7 anos, que nem conseguia segurar o violão direito, o braço ficava pendurado lá. E aí elas viravam o violão e tocavam, mas tocavam, irmãos, crianças aprendendo a tocar violão. E elas chegavam, olha, eu já aprendi a próxima lição. Ia lá, geralmente as meninas eram mais dedicadas, as meninas são mais dedicadas. Os meninos vinham, vamos jogar bola ali, saía da aula, ia correndo ou não vinha, porque o menino gosta de bola, né? E as meninas eram mais dedicadas, ficavam lá, aprenderam. E graças a Deus, muitas crianças aprenderam a tocar músicas cristãs, músicas que eles ouviam nas escolinhas, eles aprenderam a tocar no violão. Outra estratégia, reforço escolar. Muitas crianças lá não sabiam ler e escrever, crianças no 5º ano, 6º ano, não sabiam ler nem escrever, nem o seu próprio nome. E aí a gente pegava essas crianças, ensinávamos com palavras bíblicas, ensinávamos com ditados bíblicos, ensinávamos a ler com histórias bíblicas, e assim nós íamos inserindo o evangelho e acrescentando na vida dessas crianças. E muitas crianças voltavam para a escola de modo diferente. Alguns professores queriam matricular os seus filhos na nossa aula de reforço escolar, porque viam que as crianças que estavam participando estavam evoluindo, estavam aprendendo. E o Senhor nos deu essas estratégias para trabalhar com essas crianças. Pode passar? Eu vou contar o testemunho agora de 2 pessoas para vocês. Primeiro, dois exemplos de vida. O primeiro é uma transformação linda, que é o do seu Raimundo Bentes. Lá as crianças começam a fumar e beber muito cedo. O seu Raimundo, há muitos anos, vivia com o vício do fumo. E o seu Raimundo Bentes era um homem muito bom. A família dele foi alcançada, primeiro o filho, depois a esposa. Vários dos seus filhos eram cristãos, e ele não. E a gente fazia um PGM na casa do seu filho, e ele não ia. E a casa, Ribeirinho geralmente mora tudo ali perto. E aí a gente teve a estratégia de começar a fazer na casa dele e na casa do filho dele, uma semana em uma semana em outra. E o seu Raimundo Bentes começou a participar, e um dos cultos que eu estava pregando, ele foi na nossa congregação. Fiz o apelo, ele sentiu o desejo de se entregar ao Senhor, mas ele não fez porque ele estava com vergonha, tinha muita gente lá. Ele voltou à noite do culto, na canoa, falando para a sua família que iria aceitar Jesus no culto, no PGM de terça. Só que na noite de domingo para segunda ele passou mal e foi para o hospital. E nós fomos lá, visitamos ele, falamos de Jesus, fizemos o apelo e ele aceitou Jesus. E ele teve a sua vida transformada. O seu Raimundo nunca soube ler direito, nunca soube escrever muito bem, mas depois que ele aceitou Jesus, ele se esforçava para ler a Bíblia. E a vista dele doía, e ele falava, olha, missionário, eu começo a ler e meus olhos doem. Aí eu paro. Aí quando melhora e eu terminei de fazer o que eu estou fazendo, eu vou lá, pego a Bíblia de novo e começo a ler. Aí quando dói, eu paro. Aí eu vou fazer alguma outra coisa, daqui a pouco eu volto, pego a Bíblia de novo e leio mais um pouquinho. E assim, de pouquinho em pouquinho, eu vou lendo. E ele começou a pegar no pé dos filhos dele para que lessem a Bíblia, para que orassem mais. Gente, foi outra pessoa, se tornou outra pessoa. Glória a Deus por isso. E aqui os irmãos estão vendo, ele está sendo batizado. O outro rapaz de amarelo é o filho dele. Se vocês podem ver, ele está segurando um saquinho, né? Aquilo ali é a sonda do seu Raimundo Bentes. Ele foi batizado de sonda. Ele viu a oportunidade de ser batizado e ele falou, eu quero ser batizado. Eu vou ser batizado com sonda e tudo. E ele entrou no rio e foi batizado para a glória do Senhor. Ele desejou mostrar para o mundo aquilo que tinha acontecido dentro dele. E ele falou, se eu tiver com sonda, se eu tiver sem sonda, eu vou me batizar. E o seu Raimundo Bentes foi batizado, louvado seja Deus. E esse homem continua sendo um exemplo para a sua família, continua em cima dos seus filhos para que continue caminhando nos caminhos do Senhor. Amém? Pode passar? Esse outro testemunho é da dona Ernestina, ela era da comunidade onde nós trabalhávamos, eu e a minha esposa. Ela foi alcançada através do filho dela, ela já era cristã, mas não ia em igreja nenhuma. Nós alcançamos o filho dela através de uma caravana do barco missionário, só que o filho dela foi para uma outra cidade, acabou se afastando e ela permaneceu com a gente. A gente já trabalhava com os netos dela e nós tivemos a oportunidade de começar estudo com ela, fazer PGM,
E ela sempre orava pela família dela, os filhos dela que estavam distantes do Senhor. Essa outra moça, a Erlen, é filha dela. Ela morava na comunidade do outro lado do rio, e a gente sempre orava por aquela comunidade, porque queríamos alcançar e enviar missionários também. E a gente orava, até que essa Erlen teve um problema com a família do marido dela, que morava lá, e voltou para morar com a mãe. E a gente fazendo PGM lá, e a Erlen lá. Ela não participava, ela ficava dentro do quarto, e a gente fazendo PGM na sala, e ela não participava. Mas o Senhor estava trabalhando no coração dela. E aí, em um determinado momento, nós estávamos conversando sobre a comunidade lá, se teria casa para alugar, para a gente ir lá. E ela falou, olha, minha casa está parada lá. Eu posso alugar para vocês. E a gente falou, olha, que bênção, então vamos lá. Ela foi com a gente, apresentou a família lá. Nós conseguimos abrir aquela comunidade, deixamos pronta para chegar missionários. E a Erlen começou a nos apoiar. Nós tirávamos xerox para as crianças, e nós pagávamos, né, para tirar xerox para atividade com as crianças. E ela começou a tirar xerox, e ela falou, olha, quando vocês precisarem, me fala, porque eu vou tirar xerox para vocês, não vou cobrar nada. E ela começou a ser um apoio para a gente. Começou a participar do PGM, começou a trazer os seus filhos para participar também. E, graças a Deus, a Erlen aceitou o Senhor, irmãos. Ela se converteu, a irmã Ernestina continuou orando, seu filho mais novo, que tinha se afastado, aceitou novamente, se reconciliou e voltou para os caminhos do Senhor. E cada PGM que ela vinha e contava uma notícia dessa, a gente se alegrava com ela, ela chorava e nós orávamos. E antes de sairmos de lá da comunidade, o seu filho mais velho começou a participar do PGM também. Então, irmãos, aquela família foi alcançada através da oração, através da perseverança, e nós estávamos lá testemunhando tudo isso. E esse menino é o Miguel, ele é filho da Erlen, 6 anos, irmãos, ele queria participar dos estudos. Ele nem sabia ler direito, nem sabia escrever, mas estava lá participando. E ele queria escrever as coisas, as respostas, e a gente ia e participava. Ele participava com a gente. O estudo que era para durar 40 minutos, às vezes durava quase 2 horas, mas a gente deixava ele participar com a gente. E a gente soletrava, palavra por palavra, letra por letra, ele ia lá escrevendo. E ele queria ler os versículos bíblicos, mas ele não sabia ler. E aí o que a gente fazia? Vai lá, Miguel, porque Deus amou o mundo. E ele, como se estivesse lendo, ele ia assim, ó, porque Deus amou o mundo. A gente vai de tal maneira, de tal maneira. E o Miguel foi aprendendo, e ele estava lá participando. E a nossa alegria foi quando o Miguel chegou e falou assim para a gente, quando eu crescer eu quero ser um missionário. Irmãos, essa criança entendeu a importância de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. E nós oramos todos os dias para que o Miguel continue sendo um missionário do Senhor. Pode passar. Agora, falando um pouco do nosso trabalho atual, nós estamos cerca de 3 meses trabalhando em Capixaba, é um município do Acre. Nós, graças a Deus, já temos alguns irmãos lá, que é fruto de uma missionária que estava trabalhando lá antes. E nesses 3 meses nós já alcançamos algumas pessoas, estamos trabalhando com esse casal, que é o Ismael e a Estela, estamos orando muito por eles, porque eles estão desejosos em conhecer mais a palavra de Deus, mas ainda não estão frequentando os cultos. Mas é um casal que a gente vê potencial de ser futuros líderes daquela congregação, de nos ajudar, de trabalhar, de ser ministros do Senhor. Ali é o nosso terreno, nós temos aquela área coberta, é um terreno grande, que nós estamos orando para que nós consigamos construir ele, para que seja o nosso templo. Por enquanto, nós realizamos os cultos na nossa garagem, e Deus tem abençoado, nós temos conseguido reunir muitas pessoas, e cerca de 12 a 15 pessoas, Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar, e estamos avançando, irmãos. E esse é o Vitor, ele é filho da Emily, uma irmã membro da nossa congregação, e ele também, com 7 anos, falou que tem um desejo de ser missionário. O Vitor é hiperativo, mas ele está prestando atenção. Às vezes a gente pergunta alguma coisa do estudo para a mãe dele não sabe responder, e ele vai lá e responde. Aí a gente pergunta outra coisa, você pensa que ele nem está prestando atenção, ele está quietinho ali no canto, aí ela fica assim em silêncio, não sabe responder, ele vai lá e responde certo. E o Vitor está aprendendo, e ele vai lá e tira dúvida, pergunta e participa. O Vitor é uma bênção. Pode passar. E nós, além desse trabalho em Capixaba, nós trabalhamos em uma vila boliviana chamada Vila Maparro. Não sei se os irmãos sabem, o Acre faz fronteira com a Bolívia e com o Peru. E a parte onde nós estamos faz fronteira com a Bolívia. No estado lá que eles chamam de Pando, que é um dos estados mais pobres da Bolívia. E tem um ramal da nossa cidade,
para lá, é essa estrada de terra aí, ó, que 5 quilômetros nós chegamos nessa vila. E nós vamos 2 vezes na semana. É uma estrada de barro vermelho, os carros passam, levanta muita poeira, muito buraco, mas nós vamos, irmãos, nós vamos de bicicleta. Eu e a minha esposa, nós vamos lá 2 vezes na semana de bicicleta, nós enfrentamos o sol de meio-dia. Quem já teve a oportunidade de ir no norte ou no sertão, sabe como é que é um sol de meio-dia. É aquele sol que você instalar um ovo na frigideira, ele frita. E a gente enfrenta, a gente vai esse horário porque a gente tem 3 estudos para fazer. E lá é assim, irmãos, aqui está o ramal. Ixi, já passou o tempo, eu vou acelerar aqui, irmãos. Aqui está o ramal, desse lado é o Brasil, desse lado é a Bolívia. Desse lado do Brasil tem energia, desse lado não tem. E aí a gente tenta ir cedo, nesse horário, para voltar ainda cedo, né? De bicicleta a gente tem que voltar cedo. E aquelas pessoas estão lá falando, irmãos, a gente quer estudo, a gente quer aprender. A gente quer que vocês façam cultos aqui. E, por enquanto, a gente ainda não conseguiu. Nós estamos orando para que Deus nos dê a oportunidade. Quando chegar lá, a gente vai comprar uma moto, um carro, vai tentar comprar. E a gente quer ir, irmãos, porque eles querem ouvir a palavra de Deus. E eu vou dizer não para eles? Eu vou olhar para a dificuldade e dizer, eu não posso porque a estrada é ruim, eu não posso porque aí não tem energia. Não, irmãos. A dificuldade não pode ser maior do que aquilo que nos move. O que nos move tem que ser maior do que qualquer coisa, porque o que nos move é o Senhor. O que nos move é Deus em direção à obra que Ele tem para fazer. E nós temos que nos mover. Nada, nenhuma dificuldade pode ser maior do que isso. E nós não paramos. Nós sabemos falar em espanhol direito? Não sabemos. Mas eles sabem um pouquinho de português, a gente arranha um pouquinho no espanhol, e de portunhol para portunhol a gente vai se comunicando, e eles vão entendendo. E a palavra está sendo pregada, irmãos. Aquelas pessoas estão conhecendo ao Senhor, e louvado seja Deus por isso. Deus tem avançado na obra no Acre. Louvado seja Deus. O Senhor tem trabalhado grandemente naquele lugar. Não sei se os irmãos sabem, mas hoje nós temos um quadro de missionários na Junta de Missões Nacionais de 1.183 missionários. Esse breve testemunho que eu contei para vocês é o testemunho de 2 missionários, eu e a minha esposa. Agora, multiplica isso, irmãos, para 1.000, porque é o número de missionários que tem. Agora, imagina quanto que está sendo feito no Brasil. Nós temos missionários no norte, nós temos missionários no centro-oeste, no sul, sudeste, nós temos missionários no nordeste, em todo lugar do Brasil. Hoje o Brasil tem a marca da Igreja Batista. Nós somos um povo que investe, que trabalha, que não simplesmente aceita que o nosso país está ruim, que o Brasil não é bom, que o Brasil não está diferente, que no tempo antigo era melhor. Não, nós somos um povo que trabalha para ver o nosso país melhor, país onde as crianças possam viver e no futuro andar nos caminhos do Senhor. Nós temos trabalhado para isso. Nós, Igreja Batista, eu, vocês, todos nós. E é por isso que nós fazemos campanha, é por isso que nós investimos na obra missionária. E nós estamos sonhando com a 2ª carreta missionária. Nós tivemos a oportunidade de receber a carreta lá em Capixaba. E eu vou contar um testemunho para vocês. Tinha um homem que estava passando na rua onde a carreta estava, e ele ouviu que tinha um culto. E ele parou lá. Estava muito bêbado, começou a chorar, se jogar no chão e dizer que Deus, que ninguém amava ele. Ele estava muito triste, nós oramos com ele, conversamos com ele. Aquele homem estava armado, ele contou para a gente que ele estava indo matar 2 pessoas, que ele era o matador lá da cidade, por isso que ninguém gostava dele, e que ele parou para ouvir a palavra de Deus, e ele não foi mais matar aquelas pessoas. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas através da carreta. A carreta já andou em menos de 2 anos, mais de 50.000 quilômetros. Agora, imagina o que 2 carretas podem fazer. E é por isso que nós investimos na obra. É por isso que nós investimos em missões nacionais. É por isso que nós investimos na campanha. Nós desafiamos os nossos irmãos lá em Capixaba a não simplesmente dar dinheiro para a campanha. Se eles tiverem, eu tenho R$5, eu não quero que você me dê esses R$5 de oferta. Eu quero que você trabalhe para que esses R$5 seja mais. Ainda que seja R$5,50. Mas se você se esforçou para que esse dinheiro se multiplicasse, você já está fazendo muito. Porque nós, irmãos, não temos que dar dinheiro para a campanha, nós temos que dar oferta. Sabe por quê? Dinheiro compram coisas, ofertas salvam vidas.
E muitas vidas têm sido salvas através das nossas ofertas. Nós cooperamos, nós trabalhamos, nós ofertamos e nós vamos. E nós temos que trabalhar para isso. Então, quando você recebeu o alvo da campanha da igreja, não pense que é um alvo difícil de alcançar, não pense que a sua oferta é pouca. Trabalhe para que esse alvo não seja simplesmente alcançado, mas que ele seja ultrapassado, multiplicado. E assim o trabalho avança. E outra forma que os irmãos podem trabalhar nessa obra é através do plano de adoção missionária, através do PAN. É a oportunidade que os irmãos têm de contribuir para a obra todos os meses. E a partir de R$30 você pode adotar um missionário, você pode nos adotar para que esse trabalho continue. Nós estamos precisando de PAN. Minha esposa e eu estamos precisando levantar uma certa quantidade de PAN. E nós queremos desafiar os irmãos a participar dessa obra. Sabe quanto que é R$30 por mês? É R$1 por dia. R$1 por dia. A gente pode pensar, hoje o dinheiro está muito valioso, porque as coisas estão tudo caras. Mas, irmãos, o que vale mais? Quanto que vale uma vida? Quanto que vale crianças sendo alcançadas como essas crianças? Quanto vale tirar meninas dessa realidade? R$30, R$50. Nós podemos fazer muito mais. Nós podemos dar o nosso melhor para o Senhor. Nós podemos nos esforçar mais. Nós adotamos missionários. Eu e a minha esposa, nós adotamos missionários também. Ah, mas vocês são missionários, vocês adotam também? Adotamos. Porque onde nós vemos a oportunidade de ajudar no campo, nós ajudamos. E nós investimos, nós trabalhamos. Nós vamos, mas também nós investimos. Aonde tem pessoas que podem ir, nós investimos para que aquela pessoa vá. O campo não pode ficar vazio. E não é por falta de oferta que alguém vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Nós investimos, nós oramos, nós contribuímos. Amém? Eu gostaria de orar por vocês, orar por nós. Vamos ficar de pé? Orar por essa obra, orar pela campanha, orar pelos irmãos. Nós temos grandes desafios ainda a percorrer. O estado do Acre, ele possui muitas plantações, muitas fazendas, muitos sítios. E esses sítios sempre ficam muito afastados. Nós temos muitos lugares para alcançar, muitos ramais. A cidade de Capixaba, ela tem 12 mil habitantes, mas só rural, e nós queremos alcançar essas pessoas. E os irmãos podem trabalhar juntamente conosco para que isso aconteça, orando e contribuindo através do PAN, através da adoção missionária. Eu vou orar, e em seguida a palavra está com o pastor, e ao final os irmãos que quiserem fazer parte dessa obra, nos adotar, com R$30, R$50, quanto for, os irmãos me procurem e nós estaremos preenchendo a ficha. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa manhã, ó Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui testemunhando da palavra do Senhor, falando um pouco do que o Senhor tem feito, Pai, através de nossas vidas. Ó Deus, eu sei que o Senhor nos chamou para essa obra, e essa obra, Pai, essa missão é dada para toda a igreja, e por isso que nós falamos, e por isso que nós testemunhamos do que o Senhor tem feito, porque nós queremos mais pessoas trabalhando juntamente conosco. Nós podemos dar passos mais longos, Pai, juntos, e nós queremos alcançar mais pessoas, nós queremos ir além, nós queremos fazer mais, e nós podemos, Pai. E nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue despertando o nosso coração, que o Senhor continue aquecendo o nosso coração com ardor missionário pela obra do Senhor, para que a gente avance, para que a gente trabalhe, para que a gente contribua, para que a gente veja, Pai, a nossa nação sendo transformada pelo poder da palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar sempre pensando em avançar e nunca retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós prosseguimos para o alvo, e enquanto nós estamos olhando para o Senhor, enquanto os nossos olhos estão fixos em Ti, Pai, nós trabalhamos com responsabilidade, sabendo que o Senhor vai nos guiar em direção à vontade do Senhor. Enquanto nós avançamos, nós trabalhamos, e o reino do Senhor vai avançando, vai se expandindo aqui na nossa nação. Nós oramos e pedimos que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Vamos ficar vamos continuar de pé, mas só reforçando, né, o que o Daniel, missionário aqui, trouxe para nós. Seja um parceiro dessa obra missionária. Como eu disse, todos os anos a gente cede esse espaço para os missionários batistas, porque muitas vezes a gente quer ajudar, quer participar. Graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade. Eu e minha esposa, nós temos missionários adotados e a gente sempre incentiva a igreja a fazer parte dessa obra. Desde quando eu me converti, eu sempre aprendi que nós devemos orar pela obra missionária, nós devemos contribuir e nós devemos ir. Mas se eu fizesse uma pergunta para os irmãos, quem poderia hoje abrir mão, como Daniel disse, da família, do trabalho, hoje, de São Paulo, e ir para o Acre? Alguém teria condições aqui? Eu penso que a maioria não. Deveria, no mínimo, se programar, né? Não dá para ir amanhã, passou segunda-feira. Talvez passar 15 dias lá, não sei. Mas eu acho que orar e contribuir, a gente poderia pensar sobre isso, né? O momento da oferta nós não tiramos agora no momento, mas para você orar e ver o que Deus coloca no seu coração. Essa questão do PAN, reforçando o que foi compartilhado com a igreja, é uma adoção missionária. Você pode adotar com 20, 30, 40, 50 reais, o que você puder. E os irmãos sabem, né, que um lanche aí fora, eu sempre falo isso e vou repetir enquanto eu estiver vivo. Às vezes nós gastamos com lanche muito mais do que isso, uma pizza, né, num final de semana. E nós estamos falando de enviar o valor que não vai na mão do Daniel. Por isso que preenche, né, Daniel, um formulário. E esse valor, porque tudo é transparente, vai para a agência missionária, que é Missões Nacionais. Se você tiver interesse, procura lá no site. Eu posso publicar lá no grupo, caso alguém tenha interesse. Mas você entra no site, Missões Nacionais, tem lá todos os missionários batistas, os trabalhos batistas, o que o Daniel compartilhou aqui, entre outros. Mas, né, aqui a gente está aqui reforçando, porque Deus preparou o Daniel para estar aqui e desafiando a igreja, seja um parceiro da obra missionária, né? Eu penso que para ir para o Acre, nem todos nós podemos. Então, existem homens e mulheres, a esposa do Daniel é um casal chamado pelo Senhor, que vai no lugar da igreja, no meu e no seu lugar, que estamos aqui na nossa localidade, vamos dizer assim. E tem homens e mulheres, famílias, como ele disse na sua mensagem também, entre o testemunho, que se sacrificam, abriu mão, né? Aqui me chamou a atenção, o pai dele faleceu e ele voltando de férias, então ele continuou ali na obra missionária. Quantas às vezes, e aí eu me lembrei daquele texto, Daniel, quando um jovem chega para Jesus e fala assim, deixa eu sepultar meu pai primeiro, né? E você foi na contramão disso. Que Deus conforte o seu coração, que você continue sempre dessa forma, né, na obra do Senhor, porque a Bíblia condena isso, né? Jesus, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu fazer isso primeiro. Então existem homens e mulheres que vão na obra do Senhor, né? E sem falar nos desafios, olha só, andando 5 quilômetros, é isso? 5 quilômetros de bicicleta, meus irmãos. Para vir, eu falo aqui para a igreja, às vezes para vir na igreja, né? Não, esfriou, não vou na igreja. Choveu, não vou na igreja. Saiu sol, não vou na igreja. E esse irmão aqui, né?
junto com a sua esposa, fazendo a obra de Deus. Então pense nisso, abra mão às vezes de um lanche, de uma pizza, que de repente vai fazer até mal para você, na sua saúde, e invista na obra missionária, né? Veja o que você pode, converse com o Daniel, ele vai ficar aqui depois da escola bíblica. Se você não puder conversar com ele, depois eu peguei os dados dele, aí eu coloco lá no grupo. Eu estou falando para você saber, né, quando a gente publicar, de quem é essas informações, mas que você possa pensar e tomar essa decisão, né, adotar um missionário e fazer junto com ele a obra de Deus, né? Você não pode ir, mas você pode orar e ofertar na sua possibilidade. Amém, irmãos? Vamos abençoar a vida do Daniel e sua esposa. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, em oração, agradecemos pela vida do Daniel, sua esposa, pela dedicação, pelo trabalho que eles têm tido na obra missionária. Que eles continuem, Senhor, com essa disposição de sempre levar o Teu amor às pessoas que precisam, ó Deus. Esses testemunhos que tocam no nosso coração, crianças, meninas, vendendo o seu corpo por R$2. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e alcance essas vidas, Pai, usando a vida do Daniel e sua esposa. Que nós, como igreja, também possamos levar com seriedade, porque gastamos o nosso dinheiro com tantas bobagens, mas que nós possamos também ser parceiros da obra missionária, investir no reino de Deus, Pai. Desperta o Teu povo, toca no coração dos nossos irmãos, nós que estamos aqui para investir na obra missionária. E o Teu reino avance cada dia mais e pessoas sejam salvas, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a obra missionária, as missões nacionais, todo o alvo e desafios que foram colocados, que sejam alcançados, para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. O povo de Deus diz... Irmãos, então nós vamos ter escola bíblica, tá bom? Aqui adultos, líderes e adolescentes lá no salão social, numa das classes. E depois converse com o Daniel, tá bom? Pegue o contato dele para você saber e ter mais informações.